Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 24. No capítulo 24, o conteúdo é o seguinte: termos acessórios da oração, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Antes da gente ver cada um desses termos acessórios da oração, nós vamos entender o que é um termo acessório e qual a importância dele, na construção aí das orações. A palavra acessório, como determinante de um nome, denota aquilo que se junta ao principal, certo? É algo suplementar, adicional ou anexo. Ou ainda, por extensão do sentido, pode ser também algo que tem importância menor, secundário ou dispensável. No entanto, o que é que a gente pode observar com relação aos termos acessórios da oração? Mesmo não fazendo parte da estrutura essencial da oração, que são sujeito e predicado, nem dos termos integrantes, que são os complementos verbais, nominais e a agenda passiva, os termos acessórios exercem a função de elucidar, ampliar, caracterizar e modificar o significado de outros termos oracionais, contribuindo diretamente para a construção dos sentidos do texto. Então, os termos acessórios são muito importantes na construção do sentido, de todo o texto. Vamos agora ver cada um deles. O adjunto adnominal é o termo que determina diretamente o substantivo, exercendo valor adjetivo, certo? Por isso, adjunto adnominal. Esse AD significa junto de, então o adjunto adnominal está junto dos nomes, que gramaticalmente falando, a classe dos nomes é, por excelência, os substantivos, certo? Que a gente vai observar aqui, só que nesse momento ele vai exercer o valor adjetivo, certo? Pode ser representado por artigo, olhe como é que vocês vão encontrar nas orações os adjuntos adnominais. Representados por artigo, adjetivo, numeral e pronomes adjetivos, além das locuções adjetivas e das orações subordinadas com valor adjetivo. Como o adjunto adnominal está inserido em um dos termos da oração, ao qual pertence o substantivo, que determina, não deve ser separado por vírgula desse substantivo. Então, o adjunto adnominal não pode ser separado por vírgula do substantivo, certo? Porque ele está junto do substantivo, trazendo aí uma relação de significação, de modificação. Observem o exemplo. Os 2 livros que comprei naquela livraria do shopping tratam de assuntos jurídicos. Observem ali a palavra livros, certo? Sendo determinada pelos adjuntos adnominais, os, que é o artigo, e 2, que é o numeral. Que comprei naquela livraria do shopping, eu estou caracterizando, trazendo aqui uma característica dos livros, que não são quaisquer livros, são livros que comprei naquela livraria do shopping, que tratam aí de assuntos jurídicos. Eu tenho também essa oração com valor adjetivo, certo? Caracterizando livros. E aí eu tenho livraria, certo? Que também é um substantivo, sendo caracterizada pelos adjuntos adnominais naquela e do shopping, certo? Que a gente tem naquela um pronome demonstrativo, a preposição em mais a, mais o artigo a, e o pronome demonstrativo aquela, e do shopping a gente tem uma locução, certo? Que também caracteriza livraria, um adjunto adnominal. Tratam de assuntos jurídicos, então eu estou aqui também caracterizando, modificando a palavra livros, o substantivo livros. São livros que tratam de assuntos jurídicos. Qual é a diferença
entre adjunto adnominal e predicativo do sujeito, porque o predicativo ele atua diretamente, né, como uma característica do substantivo, no caso do sujeito, e está também relacionado, assim como o adjunto adnominal, a esse nome. Um método de verificar se determinado termo é adjunto adnominal ou se ele é um predicativo do objeto pode ser a substituição do termo por um pronome pessoal. Você vai pegar aquele termo e substituir por um pronome pessoal. Caso toda a expressão possa ser substituída pelo pronome, o termo em questão será um adjunto adnominal, porque os pronomes também são nomes, não é assim? Por isso os adjuntos adnominais estão junto dos nomes e eles podem ser substituídos por pronomes, integrando aí os termos essenciais ou acessórios da oração. Então vamos lá, para verificar se é um adjunto adnominal ou um predicativo do objeto, faz essa troca da expressão toda por um pronome. Caso seja possível, nós temos um adjunto adnominal. Caso o termo não possa ser substituído, trata-se de um predicativo do objeto, que aceitaria o desdobramento em uma oração nominal. Só o predicativo do objeto é que vai aceitar esse desdobramento da oração, né, em uma oração nominal. Então, observem. Analisei um caso interessante. Vou lá e troco o adjunto adnominal que é interessante, né, que está aqui modificando, ampliando a palavra caso, que é um substantivo, e troco por um pronome. Se der certo, ele é um adjunto adnominal. Então, analisei-o, né? Então, aqui eu tenho o pronome oblíquo. Então, eu tenho aqui um adjunto adnominal. Considero o caso interessante. Então, eu tenho aqui um predicativo do objeto, que é uma característica, né, do objeto, e eu vou transformar isso aqui em uma oração nominal, para ter certeza que é um predicativo do objeto. Considero-o interessante ou o caso é interessante, certo? Observe aqui que eu não consegui substituir toda a expressão, toda a palavra interessante por apenas um pronome. Então, como eu não consegui, aqui eu tenho um predicativo do objeto. Quando o adjunto adnominal é representado por uma locução adjetiva, referindo-se a um substantivo, a presença da preposição pode levar o leitor à dúvida de que o termo seja um adjunto adnominal ou um complemento nominal. Então, vamos tirar essa dúvida, se é adjunto nominal ou complemento nominal. Se o termo em questão referir-se a um substantivo concreto, ou se puder ser transformado em adjetivo, será adjunto adnominal. Então, observem lá, se o termo ele está se referindo a um substantivo concreto e pode ser transformado em adjetivo, ele é um adjunto adnominal. Exemplo, esqueci o livro de matemática na escola. Eu tenho ali o substantivo concreto, que é livro, certo? E a característica desse livro, que é de matemática. Então, eu tenho um adjunto adnominal, porque ele está relacionado a um substantivo concreto. A estrada de ferro encontra-se bloqueada. Eu tenho a estrada, que é um substantivo, certo? É um substantivo concreto e de ferro é a característica desse substantivo. Então, eu tenho um adjunto adnominal, que eu posso também, né, fazer aqui a substituição por um adjetivo, que é a estrada férrea. Mas, se o termo fizer referência a um substantivo abstrato, ele poderá ser tanto adjunto adnominal quanto complemento nominal. Como é que eu vou saber quando aí o substantivo for abstrato? Caso apresente valor equivalente ao do sujeito, indicando o agente da ação representada pelo nome com sentido ativo, a locução será adjunto adnominal. Então, esse substantivo abstrato precisa ter um valor equivalente a sujeito, certo? Indicando o agente da ação representada pelo nome e com sentido ativo. Se indicar o paciente da ação expressa pelo nome, se essa expressão for paciente da ação expressa pelo nome e se estiver valor equivalente ao de objeto, com sentido passivo,
será complemento nominal. Então, nós estamos observando a expressão se ela é um adjuntado nominal ou se é um complemento nominal. Para ser adjuntado nominal, a expressão tem que ter um valor equivalente ao do sujeito, indicando a ação representada, né, pelo nome, certo? E se indicar o paciente da ação, expressa pelo nome, e tiver valor equivalente ao de objeto, é um complemento nominal. Observem nos exemplos. Os questionamentos do oponente eram infundados. Eu tenho questionamentos, é um substantivo abstrato, tá? E ele indica o sujeito, certo? Da ação. Então, os questionamentos do oponente eram infundados. Então, aqui eu tenho um adjunto ad nominal. O oponente questionava, aí é sentido ativo. Ele não cedia nos questionamentos ao oponente. Então, eu tenho um substantivo abstrato, né, nos questionamentos, e ao oponente aqui, ele está, na verdade, sendo o objeto, certo? Por isso, ele é um complemento nominal. Caso o termo preposicionado faça referência a um adjetivo ou a um advérbio, será um complemento nominal. Observem, este livro será necessário ao aluno. Então, se eu tenho aqui o termo preposicionado, necessário a, fazendo referência a um adjetivo ou a um advérbio, será um complemento nominal. Por isso que essa referência aqui é uma referência a um adjetivo ou a um advérbio. Então, eu tenho um complemento nominal, certo? Então, aqui, o ao aluno é o nosso complemento nominal e o adjetivo aqui é necessário. Relativamente à pergunta, há controvérsia. Então, eu tenho aqui a relação de um advérbio, né, com o seu complemento, por isso eu tenho um complemento nominal, porque a regra diz, caso o termo preposicionado faça referência a um adjetivo ou um advérbio, será um complemento nominal. Então, ele está aqui, ó, preposicionado à pergunta, né, com a preposição a mais o artigo a, por isso a crase, está preposicionado e faz referência, né, a um advérbio. Então, ele é um complemento nominal. E o que é um adjunto adverbial? O adjunto adverbial é o termo que funciona como modificador de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância. Essa circunstância pode ser uma ideia de lugar, de tempo, de modo, de causa, de negação, de afirmação, de dúvida, de intensidade, de finalidade, de companhia, de instrumento, de condição, de assunto ou de meio, né, que lhe determina a classificação conforme a ideia que expressa. Essa função sintática pode ser representada por um advérbio, uma locução adverbial ou uma oração subordinada com valor adverbial. Observem aqui os exemplos. Ontem, eles não foram à praia porque estavam muito cansados. Então, eu tenho aqui o advérbio de tempo, ontem, certo? Que está relacionado aí ao verbo ir, né? Que aqui está flexionado, está foram. Eu tenho a locução adverbial de lugar, que é a praia, certo? Eu tenho aqui o adjetivo cansados, que está sendo modificado pelo advérbio de intensidade, muito. Realizamos uma reunião para votar as propostas dos alunos. Eu tenho aqui o verbo realizar, certo? Sendo modificado pela oração de valor adverbial de finalidade, que é para votar as propostas dos alunos. Essa é a oração que tem um valor adverbial de finalidade. Os adjuntos adverbiais podem vir separados por vírgulas quando antepostos ao verbo e seus complementos, para efeito de ênfase ou de destaque. Quando intercalados ou antepostos, os adjuntos adverbiais longos devem vir separados por vírgulas, porém, os termos de menor extensão dispensam essa sinalização. Então, se eu tenho um adjunto adverbial que é longo e ele está ali anteposto ao verbo, ou seja, vem antes do verbo,
esses adjuntos devem vir separados por vírgula. Se eles estiverem também intercalados para efeito de ênfase, né, na verdade, também antepostos ao verbo, eu vou ter que destacar eles, né, separá-los por vírgulas. Como, por exemplo, conversaremos com o professor amanhã à tarde na escola. Aqui eu dei ênfase, né, destaquei o horário que a gente ia conversar com o professor e por isso entre vírgulas, porque eu dei ênfase, intercalei a oração, essa locução adverbial, esse adjunto adverbial de tempo. Conversaremos com o professor amanhã à tarde. E aí eu não precisei fazer, né, não intercalei, então eu não precisei utilizar a pontuação. Amanhã à tarde é um adjunto adverbial que vem antes do verbo. Então, se ele vem antes do verbo e ele tem uma extensão longa, eu vou ter que separá-lo por vírgula. Amanhã à tarde conversaremos com o professor. Mas, se o adjunto adverbial é um advérbio pouco extenso ou pequeno, não é necessário, certo? É dispensado aí o uso da vírgula. Então, amanhã conversaremos com o professor, por isso não tem ali a vírgula. E o aposto? O aposto é o termo que esclarece, que explica, que especifica, que amplia, que desenvolve ou que resume uma ideia, né? Resume a ideia de um nome ou de um pronome. Como, por exemplo, quero somente isto. Então, eu vou lá explicar o que é que eu quero. 2 pontos, porque todo aposto ele deve ser separado da oração principal ou do termo que ele está explicando por meio de 2 pontos, vírgula ou travessão, tá? Então, quero somente isto, que você seja feliz. Então, aqui é a explicação do isto, que é o pronome que eu estou explicando, né? O que quero, então é um aposto. O poeta Carlos Drummond de Andrade é o autor do livro A Rosa do Povo. Então, eu tenho ali o poeta, é o substantivo. Quem é ele? Eu estou especificando Carlos Drummond de Andrade, né? O livro é o substantivo, mas que livro é esse? Eu vou especificar. É A Rosa do Povo. Então, é um aposto, certo? Agora, no aposto especificador, nós não utilizamos vírgula, nem 2 pontos, nem travessão, tá? De acordo com a relação que estabelece com o termo a que se refere, o aposto pode ser classificado em enumerativo, que vai enumerar ou desenvolver as ideias relacionadas a um termo antecedente, representado por um substantivo ou por um pronome ou uma locução pronominal. Observem o exemplo. A lista de compras tinha muitos itens, ali faltou o S. Tinha muitos itens, 2 pontos, que eu vou enumerar, né? O aposto enumerativo, ele sempre é trazido aí demarcado pelos 2 pontos, separado. Carnes, frutas, verduras, leite, arroz, massas e produtos de limpeza. Já o aposto especificativo, ele especifica o nome próprio do termo antecedente, um substantivo comum que se refere à espécie do ser de sentido genérico. Observem, visitei a cidade de São Paulo. Então, eu especifiquei qual foi a cidade que eu visitei. O aposto recapitulativo, ele sintetiza ou resume os termos antecedentes, como, por exemplo, paz, saúde, conquistas e alegrias. Isso é o que te desejo. Então, eu tenho aqui, né, um aposto recapitulativo. Ele está sintetizando ou resumindo os termos antecedentes. O aposto explicativo amplia, né, o significado do termo a que se refere, apresentando informações secundárias que merecem destaque, como, por exemplo, essa avaliação, importante instrumento de aferição de aprendizagem. Observem que o aposto explicativo está entre vírgulas, está trazendo aí uma ampliação do significado, né, do termo antecedente, trazendo informações secundárias, mas informações importantes.
né? Essa avaliação não é qualquer uma, é uma avaliação importante, instrumento de aferição de aprendizagem. Deve ser realizada pelos alunos a cada semestre. O aposto comparativo é um aposto circunstancial, tá? Introduzido pelo conectivo explícito ou implícito de comparação. Esse tipo de aposto apresenta uma informação comparativa do termo a que se refere com outro elemento ou ser. Observem aqui no exemplo. O professor, mestre de cerimônia da solenidade, emocionou os alunos com suas palavras. Então, eu estou trazendo uma característica, né? Estou comparando o professor com o mestre de cerimônia da solenidade. O aposto distributivo serve para retomar e esclarecer os termos antecedentes de maneira separada. Observem aí como é que ele vai retomar e esclarecer esses termos antecedentes de maneira separada. Exemplo: José de Alencar e Machado de Assis são dois escritores síntese da literatura brasileira. Aí eu trouxe o aposto distributivo. Eu vou retomar, eu vou esclarecer separadamente cada um dos termos antecedentes. Este é uma referência a quem? Machado de Assis, que é o que está mais próximo. Este vinculado à transição do romantismo para o realismo, aquele que é o José de Alencar, prosador romântico. O aposto deve ser separado por vírgulas, se intercalado, ou por dois pontos ou travessão, se pós-posto ao termo a que se refere. O aposto especificativo não deve ser sinalizado, tá? Qual é a diferença entre aposto especificativo e adjunto ad nominal? Observe. Como recurso para distinguir o aposto especificativo do adjunto ad nominal, pode-se conferir uma equivalência entre as ideias do aposto e de seu antecedente. Como, por exemplo, nas férias, viajarei para a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu especifiquei qual é a cidade que eu vou viajar, que é o Rio de Janeiro. As praias do Rio de Janeiro são famosas por sua beleza. Então, aqui eu tenho um adjunto ad nominal, certo? Porque eu estou aqui também trazendo, na verdade, uma expressão que está ampliando, né, o sentido de um nome, certo? A palavra vocativo, que agora a gente vai estudar, né, o último termo acessório, que na verdade é um termo independente da oração, que é o vocativo, corresponde ao chamamento ou interpelação, ou ao interlocutor, no discurso direto. Então, nós temos uma expressão usada para chamar, né, para invocar o outro, o interlocutor, certo? Sempre no discurso direto. Essa função substantiva pode ser representada por um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Então, são palavras que eu utilizo para chamar o interlocutor, para invocar. É um chamamento, é uma interpelação. O vocativo é o único termo independente da estrutura oracional. Por quê? Porque ele não integra nem o sujeito e nem o predicado. O vocativo, e aí vocês têm que prestar atenção, o vocativo deve ser sempre separado por vírgula na oração. Agora tem que ter cuidado, né? Eu tenho que saber o que é vocativo, tenho que saber o que é sujeito, para não fazer a separação, colocar a vírgula aí de modo errado. Mas sendo vocativo, tem que estar sempre separado por vírgula. Como, por exemplo, você não pode ter tudo na vida, meu querido. Entenda isso. Então, essa expressão meu querido é uma expressão substantivada, né? Por quê? Porque eu utilizei o pronome possessivo meu, né? E o adjetivo querido no sentido de chamamento. É o mesmo quando eu uso ei, professora, ou utilizo o próprio nome da pessoa para chamá-la para, né, interpelar aquele interlocutor. Então, eu tenho um vocativo, certo? Eu posso utilizar tanto substantivo quanto pronome
ou também uma expressão substantivada, né, que tem valor de substantivo. Encerramos aqui a nossa aula sobre termos acessórios da oração. Qualquer dúvida, entre em contato, façam as atividades para colocar em prática o conteúdo. Um abraço e até mais!